Fala time, beleza? Nessa aula aqui do nosso curso de Vibe Coding, a gente vai falar sobre como que a gente transforma esses dados que ainda estavam estáticos, não sei se vocês lembram disso. Então a gente conectou o Supabase, né, a fonte de mana ali, mas a gente ainda não criou as tabelas necessárias lá no Supabase. Então vamos criar nessa aula, para quê? Assim a nossa Forge aqui, né, nossa Wikigamer, vai ter dados dinâmicos, tá bom? Dá para fazer tanto pelo Cursor, que acabamos de instalar, quanto pelo Lovable. Eu vou começar fazendo pelo Lovable, para vocês entenderem como acontece. Mas eu queria deixar claro que pelo Cursor o processo se não mesmo, muito similar. Tá? Lembrando que o Lovable provavelmente tem uma camada de prompt na integração com o Supabase, especificamente, mais interessante, mas de qualquer forma isso não invalida nada. Tá? Bom, vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Vamos deixar o Vibe Coding planejar para nós. A forma mais simples de fazer é essa. É claro que a gente poderia olhar isso aqui tudo e tentar entender o que é necessário para implementar essa Wikigamer, mas vamos sugerir que o próprio Lovable crie essas tabelas para nós. Mas vamos focar nas tabelas principais. Vamos olhar aqui nossa aplicação. Acredito que a principal mesmo seja Articles. Vamos anotar aqui. Então, acho que pode ser até perto do nosso banco de dados, né? Então aqui a gente tem Articles. O que mais? Depois a gente tem coleções, né? Então coleções eu acho que é uma tabela importante, que um article se relaciona com algumas coleções. Aqui ele já está chamando de content type. Poderia ser também. Content type seria mais um filtro, né? Se a gente pensar assim, não seria uma tabela, mas seria um atributo de articles. Então vamos colocar aqui content type como um atributo. Beleza, então por enquanto só temos articles. O article tem que ter tags e um author. Isso é bem importante, o autor, né? Tags, author. A gente vai querer que esse autor... um parênteses aqui. Nessa aplicação, eu vou fazer uma aplicação para a gente utilizar mesmo na Dev Fellowship. E como eu disse, a gente já tem um Supabase estruturado. Lá no começo, em outra das aulas sobre o Supabase, eu falei sobre isso. Então aqui eu quero que esse author ID se conecte com o que a gente já tem na nossa aplicação, que é o auth.users. Nesse caso, o ID do auth.users, certo? Então, para mim é importante isso aqui. O que mais que a gente traz de muito interessante aqui? Voltando para Wikigamer, Popular Tags, Contributors, Recent Activity. Eu acho que vai ser só a tabela Articles mesmo. Interessante. Tem mais uma coisa aqui, especificamente na Dev Fellowship, que eu poderia incluir, mas eu não vou, que seria tipo o projeto que esse artigo está relacionado e tal, mas eu faço isso depois, tá bom? Então, basicamente, nossa estrutura aqui é só a tabela Articles. Então, vamos copiar isso aqui e copiar isso aqui. Lembrando, né, que isso já é uma que, pode ser que você não tenha, se você é um Vibe Coder, mas é interessante você olhar para a aplicação e começar a tentar entender o que você precisa criar de dados dinâmicos. Veja, aqui, geralmente eu faço a seguinte pergunta: o que eu posso pôr dentro de uma planilha? Artigos eu posso pôr dentro de uma planilha? Sim, então geralmente ele vai gerar uma tabela no Supabase. Eu me perguntei, coleções eu posso usar? Posso colocar dentro de uma planilha? Eu poderia. Mas aqui você vê que ele mesmo já deixou uma coleção não como uma collection aqui, mas como um tipo de conteúdo. Nesse caso, autor é um outro atributo, tags. Então aqui não entrou muito como uma tabela, entrou mais como uma lista de content types. Mas pensando bem, acho que pode fazer sentido content type ser uma tabela, porque senão a gente teria que ou deixar aberto com enums, que é um tipo do banco de dados Postgres. Faça um curso de Supabase, que vocês vão entender o que é. Ou a gente teria que deixar hard-coded e a gente não quer isso, né? Então vamos fazer uma tabela assim de content type. Vou chamar aqui de content. Né? E aqui seria a tabela article. Beleza. Então, tabela articles. Vou deixar aqui asterisco. Isso aqui é uma técnica de engenharia de prompt. Tá? Esse asterisco aqui. Dá até um zoom. E a gente vai querer uma tabela de content types. Beleza?
E agora a gente vai conversar aqui com o Lovable. Um ponto que eu quero destacar é que a gente vai usar o esquema, vamos criar um novo esquema que pode ser wiki, tá? Por quê? Porque daí o nosso banco de dados fica isoladinho do restante das aplicações que já temos lá. Então, o esquema também tem no curso do Supabase, é uma forma da gente organizar um pouco mais o nosso banco de dados, tá bom? Alf, por exemplo, é um outro esquema, então é como se esse esquema wiki estivesse se relacionando com uma tabela users lá do outro esquema. E agora vamos explicar o que a gente quer fazer. Agora é hora de começar a integração com o Supabase. Leve em consideração que todas as alterações serão feitas em um novo esquema wiki. Leve em consideração que você não precisa mexer na autenticação. O único ponto é que você vai criar duas tabelas, Articles e Content Types. Na tabela Articles, você precisará relacionar a coluna Author ID com o ID dos users lá no esquema de autenticação. Estou explicitando aqui alguns campos que eu já espero, mas você deve incluir os outros que eu não especifiquei. Content Type ID, ou seja, um article pertence a uma linha da tabela Content Types, tags e o próprio Author ID. Imagino que você vai precisar de outros campos, como data de update, data de criação, informação, o conteúdo ali da parte principal do artigo, e você deve fazer isso por conta própria, mas levando em consideração aí as minhas solicitações. E você também precisa liberar acesso, ou seja, os grants a esse novo esquema criado, para que possamos acessar via API, outros usuários possam fazer operações de select, read, update e delete. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu expliquei o que eu queria. Claro, tem coisas que eu não expliquei anteriormente para vocês, mas basicamente eu fui olhando a aplicação e, dado que eu já tenho uma noção do que eu quero, explicando com ele um pouco mais em detalhes o que eu espero em cada tabela. Nessa última parte tem a ver aqui com os esquemas, tá? Quando você cria um esquema no Supabase ou no Postgres, você precisa liberar os grants. Vamos ver. Os grants. Vamos ver se o Lovable vai criar tudo isso. Então, é isso aí. O prompt é esse. Vamos enviar e esperar o que ele vai fazer. Voltando, depois de mais ou menos 30 segundos, o Lovable deu esse código aqui. Vamos dar uma olhada. Primeiro, ele cria o esquema, wiki. Ele cria a tabela Content Types. E eu sugiro que vocês deem essa olhada, porque você só vai se transformar de um desenvolvedor Vibe Coding para um desenvolvedor Real Coding se você for aprendendo com o processo. Eu acredito realmente que dá para você, ao fazer Vibe Coding, aprender a desenvolver, mas depende de você ler isso aqui. Você vê aqui The Approve sempre, você não vai estar aprendendo muito. Mas também é um caminho, eventualmente vai ter problemas, daí você vai ser obrigado a aprender. Então aqui ele define coisas extras, né? Nome, o slug, legal. O slug é aquela... a parte da URL ali, né? Legível para humanos, em vez de colocar um ID todo estranho ali. Ícone, cor, as datas aqui, perfeito. Na tabela Articles, ID, título, slug, conteúdo, excerto, que é aquele pedacinho de texto curto lá em cima. A relação com Content Type ID, e olha o relacionamento que legal. Ele referencia wiki.contenttypes, ou seja, ele referencia essa outra tabela. Bem interessante. Author ID, né? Ele coloca o UID que referencia auth users, como eu pedi. Então, ele criou um esquema, mas está referenciando os usuários lá do esquema de autenticação. Perfeito. Tags, ele deixou aqui um texto, um array de texto, bem legal. Ele deixou aqui um default de objeto. Não sei se está correto, mas beleza. Status, legal, ele colocou status aqui. Nem tinha na interface, eu acho, mas ele já deixou o status feito. E o status seria a situação desse artigo, né? Se ele ainda é um rascunho, se ele está publicado ou se ele foi arquivado. Interessante. Aqui ele criou os índices, também tem no curso de Supabase, mas resumidamente os índices melhoram a performance da tabela. Então você informa para ela quais são os pontos que tem campos que se relacionam entre tabelas e que são úteis para isso. E aqui ele criou duas funções. Vamos ver. Na verdade, uma função e dois triggers. Uma função,
wiki update updated at column. Que significa o quê? Se você fizer um update em alguma coisa, se você chamar essa função, ele vai colocar no campo updated at da nova linha, ele vai colocar a data atual. Então provavelmente ele chama aqui, ó, essa função criada nos triggers. Os triggers são eventos, né, gatilhos para determinada coisa acontecer. Então aqui, ó, sempre que você alterar content types, chame essa função para content types. Então está fazendo o updated at funcionar em content types, e aqui provavelmente a mesma coisa em articles. É isso. Por fim, ele dá ele ativa o RLS, ou seja, ele criou aqui um RLS e as policies, né? Acho que o código aqui não saiu certo, mas vamos precisar de policies, por quê? RLS é uma camada de segurança do Supabase / Postgres, e as policies são as regras, as políticas para que os usuários consigam acessar essas tabelas. Vamos tentar provar. Eu não sei se essa parte da policy aqui deu certo, mas um ponto aqui do Lovable, se você aprova e tem algum erro, você não paga pelo próximo crédito usado. Então ele assume o ônus ali de erros que ele mesmo cometeu. E provavelmente daí ele gera uma outra query, né, um outro SQL, ou seja, uma outra comunicação com o Supabase para ele conseguir executar tudo isso. E aqui, ó, pelo jeito deu certo, né, ele não reclamou. Por fim, vamos lá para o Supabase ver o que aconteceu. Então, voltando aqui para o meu Supabase, eu vou vir aqui em Table Editor, e daí eu vou clicar aqui, ó, no esquema, e agora é para aparecer o esquema Wiki. Vamos ver se ele está aqui. Ó, tá aqui, Wiki. Vamos clicar nele. Podemos fechar essas tabelas abertas. E a gente tem duas tabelas aqui, Articles e Content Types. Então a gente clica em Articles e a gente vê que ele realmente criou título, slug, content, excerto, ó, certinho, beleza? Content Types, ele também criou tudo certinho. Ah, que legal. Ele já deixou, ó, isso é do Lovable, tá? Não é do Supabase. O Lovable já injetou essas coleções aqui, certo? Lá no nosso Supabase. Provavelmente no código ainda está hard-coded, vamos olhar ali as alterações, mas isso aqui é muito bacana que ele já, além de criar a tabela, ele já inseriu dados na tabela. Daria até para a gente pedir para ele já inserir dados de artigos, né? Então, beleza, vamos dar uma olhada no código, o que alterou no código. Então aqui, ele colocou, né, a migração SQL, então tudo que ele executou lá, ó, ele colocou aqui para a gente dar uma olhada. Ah, foi isso que aconteceu. Na verdade, aquele componentezinho, né, esse componente, parou aqui, ó, nas policies. Mas ele criou várias policies. Então, depois dá pra gente analisar, mas acho que agora não é necessário. Ele deu os grants, muito bacana mesmo. Isso aqui é importante para quando você criar as tabelas por você mesmo. E aqui, ó, ele inseriu alguns content types. Isso aqui é bem importante, na próxima aula a gente vai gerar por nós mesmos, mas vocês vejam que aqui no Lovable você ganha isso, que é o quê? Ele baixa os tipos do Supabase, né? Então, via MCP, tem uma integração aqui, em que o Supabase exporta o esquema do banco de dados dele para a IDE ou para o Lovable usando MCP, certo? Então aqui o Lovable foi lá, baixou tudo, veja, temos vários types aqui. Porém, olha que interessante. Por padrão, ele baixou do esquema public. Eu não acho que ele tenha baixado corretamente do esquema wiki, que é o que a gente precisava. Então, de qualquer forma, na próxima aula a gente corrige esse erro do Lovable. Então, de fato, se eu estou criando aqui um outro esquema, ele deveria entender e criar no local certo, tá bom? Então é isso, a gente criou as tabelas aqui no nosso Supabase usando o Lovable. E na próxima aula aqui já temos coisas para corrigir, por exemplo, essa parte do esquema. De novo, se você estiver criando tudo isso no seu esquema public, não vai ter necessidade de fazer esses passos extras, mas é interessante que você já acompanhe aqui para valer, a gente usa essa funcionalidade de esquemas, então pode ser útil para vocês, tá bom? Até mais!